Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra aqui rapidinho. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Jeremias, capítulo 31, a partir do versículo 19, que fala assim: Nós nos afastamos de ti, mas logo nos arrependemos. Depois que nos castigastes, curvamos a nossa cabeça em sinal de tristeza. Povo de Israel, você é o meu filho querido, o filho que eu mais amo. Sempre que digo o seu nome, penso em você com amor. O meu coração se comove e eu certamente terei misericórdia de você. Sou eu, Senhor, quem está falando. Põe avisos e marque a estrada. Repare bem o caminho por onde você passar. Volte, povo de Israel, volte para as cidades que eram suas. Gente, o que é aqui? O que é aqui nessa parte aqui do capítulo 31 de Jeremias? Aqui, eu não sei se vocês, aqui se vocês pagarem para ler, vocês vão ver que o povo de Deus havia se afastado de Deus e por misericórdia, tá, e amor ao povo de Deus, tá, o próprio Deus os afastou dele e permitiu que eles passassem por um processo de cura e libertação para exortar eles devido às práticas e escolhas mundanas que eles fizeram para poder se afastar do Senhor. Ou seja, eles escolheram caminhos que afastaram eles do Senhor. Então, para Deus não perder os seus filhos, muitas das vezes Ele permite que a gente passe por provações que Ele mesmo coloca, ou que essas provações vêm de confronto a nós. Ele permite que a gente passe para a gente aprender a reconhecer Deus na nossa vida. Por que isso acontece, gente? Porque a gente precisa passar por situações que venham confrontar a gente, que venham nos tirar da nossa zona de conforto. Porque se a gente não for confrontado e a gente não sair da nossa zona de conforto, a gente nunca reconheceria Deus como Senhor da nossa vida. Entende? Por quê? Porque muitas das vezes os prazeres do mundo é melhores que os prazeres de Deus visualmente, ok? Porém, a longo prazo, esse prazer que você está tendo momentâneo, ele vai te destruir, ele vai te matar, ele vai te aprisionar, ele vai te acorrentar. Só que a oposição é sutil. Ela não vai te mostrar quem são eles visualmente para você ver quem são eles realmente. Ela não vai te mostrar que aquela consequência daquele ato, daquela escolha que você está fazendo, o que vai acarretar para você lá na frente. Ela vai maquiar para você uma situação que venha favorecer os seus olhos e venha ficar bonito na sua frente. Entende? Só que por trás dessa oportunidade que você está tendo, tá? Existe toda uma maquiagem para camuflar a verdadeira intenção daquela situação que está sendo apresentada para você. Aí você, sem conhecimento, você sem saber com quem você está lidando, você acaba caindo, tá? Num golpe, numa situação, e depois para você sair sozinho é mais difícil. Entende, gente? Então aqui o povo de Deus, Jerusalém, eles estavam sendo exortados por Deus para poder vir a reconhecer que, através do arrependimento verdadeiro, Deus perdoa os seus filhos. O que a gente precisa entender, gente? Deus é pai. E nenhum pai gosta de ver o seu filho entrando por caminhos que vão destruir o seu filho. Nenhum pai, em sã consciência, no mundo hoje, tá, fisicamente falando, gosta de ver os seus filhos andando por caminhos que não é para ser aquele caminho. São caminhos de destruição, são caminhos de que vão levar a lugar nenhum, são caminhos de perda. Nenhuma pessoa, tanto o pai quanto qualquer pessoa, não gosta de ver uma pessoa entrando pro fundo do poço. Vamos colocar dessa forma para a gente entender. Entende? Com Deus é a mesma coisa por nós. Ele conhece você no meio da multidão. Ele sabe quem é você. Ele conhece você pelo nome. Do mesmo modo que cada estrela tem um nome dado por Deus, Ele conhece a gente no meio da multidão. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe que se pode estar 1 milhão de pessoas falando ao mesmo tempo, Ele consegue escutar a sua oração vindo do seu falar, da sua boca, da sua mentalidade, da sua mente. E Ele consegue distinguir a sua oração, o que você quer, e arquivar o que você está pedindo para futuramente vir a te dar no meio de trocentos milhões de pessoas, no meio do mundo inteiro. Entende, gente? Então Deus tem esse poder. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. O que isso significa? Ele é onisciente, Ele consegue saber o que você pensa antes de você saber, tá? Ele consegue escutar você no meio de uma multidão. Ele é onipotente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo.
ok? E ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele é onipotente, ele tem um poder sobre todas as coisas. Ou seja, ninguém é mais poderoso do que ele. Ninguém pode ser... se alguém chegar para você hoje e falar, eu tenho poder, eu tenho status, eu tenho fama, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, esquece. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus para sua vida, isso é ilusão. Isso é ostentação passageira. Que essa escolha que você vai vir a fazer pode arruinar a sua vida. Vai ser um declínio. Sabe assim, quando você está no alto de um monte e tem uma ladeira? Aquela ladeira assim que você, no meio do caminho, que se você não prestar atenção, você rola até o final. É isso. É um caminho que não vale a pena. É um caminho que se você for por esse caminho, você pode vir a se perder mais e mais e mais. Entende, gente? Existe um limite, tá? Que se você continuar trilhando o caminho do mal, se você continuar trilhando o caminho que te afaste dos caminhos do Senhor, existe um limite, tá? Você vai chegar no momento de uma encruzilhada, de um limite, e se você ultrapassar esse limite, pode ser que não tenha mais volta. Entende? O seu coração vai ficar tão fechado, o seu coração vai ficar tão frio, o seu coração vai ficar tão contaminado, tão sujo pelas coisas do mundo, que você não vai se sentir mais vontade de olhar para trás e falar assim, onde está Deus? Só que se por acaso você ultrapassou esse limite, Deus tem o poder de tirar de onde você está. Só que a gente, ser humano, a gente não se sente mais digno de estar na presença dele. Então a gente se fecha, entende? E é isso que a oposição quer fazer conosco. Ela quer que nós nos fechemos, ela quer que nos fechemos no mundo dela, para a gente ficar preso no cativeiro que a gente se encontra, para a gente não vir buscar mais a luz do dia, achando que nós não somos dignos de estar na presença de Deus por conta dos pecados, das escolhas que nós fizemos, por causa das escolhas erradas que nós trilhamos, pelos caminhos que nós fomos. Só que Deus tem o poder de tirar você de qualquer situação que você esteja, de qualquer pecado que você venha ter cometido, entende? Gente, para Deus não existe diferença de pecado pequeno para pecado grande. Tudo é pecado para Deus no mesmo nível de intensidade, tá bom? Então, se você é uma pessoa que, vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa que julgou o outro, e você é outra pessoa que você fez atrocidades pro outro, para não ficar falando palavras aqui, vocês conseguem entender aquelas atrocidades que você fala, meu Deus, o que essa pessoa fez? Entende? Para Deus, essa atrocidade e esse pecado de você julgar o outro, não há diferença. Para Deus, tudo é pecado. Ele vê tudo no mesmo nível, do mesmo jeito. A única coisa que Ele pede para nós, que Ele nos ensina, é que nós precisamos nos arrepender verdadeiramente. Nós precisamos, para a gente conseguir alcançar o coração de Deus, para a gente conseguir estar nos caminhos do Senhor, para a gente conseguir vir a ter algo com Deus, a gente precisa se arrepender verdadeiramente. O que é o arrependimento verdadeiro? É você não querer mais fazer o erro que você estava cometendo. É você não querer mais trilhar o caminho que você estava trilhando. É você não querer mais fazer o mal para as pessoas que você estava fazendo. Você entendeu que se você seguir por esse caminho, que é caminho de destruição, é caminho de morte. Então você se arrependeu verdadeiramente e você está procurando os caminhos do Senhor para vir a se tornar uma pessoa melhor. A partir do momento que você se arrepende verdadeiramente, você volta-se para o caminho de Deus, você volta para Deus, tá? Você se volta para Ele e você, através da oração, que é a oração verbalizada, que é o que você está sentindo, não é uma oração pronta, ok? Não é uma reza pronta, é o que você está sentindo naquele momento ali com Deus. Deus é movido a sentimento, então bota para fora o que está aqui dentro e fala para Ele. Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe o que você vai falar, mas a gente precisa criar o vínculo de relacionamento com Deus e a gente só consegue criar esse vínculo a partir do momento que a gente coloca para fora, verbalizando através da oração. Então, ore ao Senhor, fale o que você está pensando, fala o que está acontecendo dentro de você, mostre para Ele quem você é, se despe, sabe, gente? Tira toda a camuflagem, toda a armadura que você tem e se joga nos caminhos do Senhor, se joga aos pés dele. Que os pés do Senhor sejam o lugar mais alto que você queira chegar. Se humilhe na presença dele. Para Deus você pode se humilhar, porque a partir do momento que a gente se humilha para Deus,
Deus, que a gente reconhece Deus na nossa vida, que a gente busca Deus em oração, em espírito e em verdade, querer estar na presença dele, que é o lugar certo. Com Deus existe recompensa, com Deus existe alívio, com Deus existe escape, com Deus existe descanso, com Deus existe refrigério para sua alma, cansada, abatida, angustiada, com medo. Entende, gente? Em Deus. Mas para isso você precisa se arrepender. Para isso você precisa vir a procurá-lo na sua intimidade. Para isso você precisa vir a querer ter relacionamento com ele. Para isso você precisa vir a aprender a orar, aprender a ler a palavra, orar, estar na presença de Deus. Gente, só depende da gente. Só depende de você. A querer ter uma mudança na sua vida de 360 graus. Só depende de você. Tá bom? A partir do momento que você decidir a voltar para os caminhos do Senhor, a voltar para casa, que Deus está te chamando, volte para casa, volte a ter relacionamento com Ele. Ou se você é uma pessoa que nunca conheceu Deus e sempre andou do seu jeito, independente de quem você é hoje, independente se você saiu e foi para o mundo, independente se você estava em Deus, só foi para o mundo, independente ou não, se você nunca ter conhecido a Deus, volta para casa, volta a estar na presença de Deus, venha estar em Deus. Eu convido você, vem conhecer Deus, porque Deus é o caminho, tá? Deus é o caminho para a eternidade, Deus é o caminho para a vida, Deus é o caminho para a salvação, Deus é o caminho para tudo, Deus é o caminho para a libertação, Deus é o caminho para a cura. Só depende de você querer ter uma vida livre. Em Deus, você é livre. Em Deus, as escamas dos seus olhos é arrancada e você consegue enxergar o caminho que você estava tomando. Em Deus. No mundo, na oposição, não existe salvação, não existe eternidade, não existe paz, não existe prosperidade, não existe cura, não existe nada disso. Tudo isso você só encontra em Deus. Então, volte-se para o caminho do Senhor, se arrependa verdadeiramente, venha querer fazer parte dessa família que está crescendo a todos os dias para a glória de Deus. E muitas vidas já estão sendo libertas, já estão sendo curadas, já estão sendo tratadas, já estão aprendendo a entender que Deus não é uma religião. Deus está acima de religião. Independente da crença, independente da religião que você tenha tomado a decisão de seguir, independente disso, gente, independente de quem você é, das suas escolhas, oração, a leitura da palavra te aproxima de Deus, traz relacionamento com Ele. Deus quer ter esse relacionamento íntimo com você. Só depende de você querer estar na presença dele. Ok? Essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.